E aí, meu amigo e amiga, tudo tranquilo? Seja bem-vindo aqui ao nosso curso da Lei 12.550, né? Se você está vendo essa lei, é porque provavelmente você está estudando para IBCER, tá bom? Essa lei aqui, gente, 12.550, né? Ela autoriza a criação da IBCER. Como é que a gente vai fazer? A gente vai detalhar ela muito bem, tá certo? Vou falar dos principais pontos. Alguns momentos eu vou trazer o texto da lei, porque a gente, como cai realmente o texto da lei, né? Essa lei aqui ela vai cair a literalidade da lei, tá? Então, em alguns pontos eu vou trazer a letra da lei para a gente detalhar aqui, destrinchar, para a gente saber colocar os principais pontos que são cobrados no concurso, tá? Em outros momentos, não. Em outros momentos, eu vou esquematizar a lei. Eu vou trazer para vocês em texto, vou escrever o que é mais importante, tá? Eu vou sempre dizer de onde é que eu estou tirando aquela informação. Então, eu aconselho você a acompanhar pela lei. Acompanhe pelo nosso material didático também, tá? Você vai receber um curso em PDF, pode acompanhar por esse curso também, tá? Mas eu aconselho você a acompanhar pela lei, lá, grifa lá, escreva lá, veja o que é mais importante. Ao final do curso, nós vamos responder algumas questões, tá? Dos principais concursos da IBCE, porque essa é uma lei que só cai na IBCE, tá bom? Primeiramente, vou me apresentar. Eu sou o professor Guilherme Barbosa, tá? Se você quiser me seguir nas redes sociais, tem aí o @prof.guilherme_barbosa, certo? Atualmente eu sou servidor da Justiça Federal, TRF, primeira região. Esse concurso eu passei em segundo lugar, mas ao longo da minha carreira eu já passei em 12 concursos públicos, tá? Inclusive eu fui servidor da UFMA durante muito tempo. E no momento da implementação da IBCER lá no hospital universitário, eu estava lá no hospital universitário. Então eu acompanhei essa implementação, tá bom? Inclusive lá a gente foi treinado para entender o que era a IBCER, certo? Eu já passei em 12 concursos, né? Passei não, eu fui nomeado já em 12 concursos, dentre eles o TRE de São Paulo, o TRE do Paraná, para analista, tá certo? Para analista judiciário. E eu sou graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, tá? Eu sou pós-graduado em Direito Constitucional e eu já dou aula já há quase 10 anos, 10 anos já, tá certo? Comecei nas aulas presenciais e atualmente eu estou aqui no online com vocês, tá bom? Como é que a gente vai trabalhar aqui, tá? Eu vou sempre explicar uma vez para vocês aqui na câmera, a gente se olhando, tá bom? Depois eu vou anotar o que eu expliquei, tá certo? Alguns momentos a gente não vai se olhar, porque eu vou precisar fazer a explicação no slide, tá? Então, às vezes eu explico e depois escrevo, às vezes a gente já vai fazer a explicação em cima do slide, principalmente quando a gente tiver que destrinchar alguma coisa da lei, tá? Quando eu quiser detalhar a lei, a gente vai fazer diretamente em cima do slide, tá? Se você ficar com dúvida, gente, não se desespera, não. Ah, professor, né, descabela, vai ficar desesperado, não. Calma. Pergunta aqui embaixo que o mais rápido possível eu vou tentar responder, tá? Só que quando você perguntar, você coloca o momento. Professor, aos 12 minutos e 50 segundos você falou isso aqui, eu não entendi, tá? Que aí eu vou tentar. Vai ficar mais fácil para mim achar, vai ficar mais fácil para eu achar, né? Para eu achar o ponto que você está falando, tá? Então, por favor, coloque exatamente o minuto que você ficou na dúvida, tá? E eu peço que você espere um pouco, porque às vezes um pouquinho mais na frente eu explico exatamente a sua dúvida, tá? Então, às vezes pega um pouco. Acompanhe pelo material em PDF, porque a sua dúvida pode ser respondida lá. Mas, apesar de tudo, né, esse material em PDF aqui fui eu que elaborei, então o que está lá provavelmente vai estar aqui na aula também, tá? Os dois são autossuficientes, beleza? Então a gente vai começar aqui, né, falar da criação da IBCE. Eu estou um pouco com o nariz um pouco entupido, mas nada vai prejudicar aqui a nossa aula, tá? Primeiro, gente, a IBCE faz parte de um programa de reestruturação dos hospitais universitários federais, tá? É o REUFES, que iniciou há um tempo atrás, tá? A IBCE foi criada em 2011, o primeiro hospital a receber a IBCE foi só em 2012, ou seja, demorou um pouquinho, tá bom? A IBCE, gente, primeiro, o intuito é colocar uma empresa pública para gerenciar os hospitais universitários. Então perceba, gente, que os hospitais universitários, a IBCE, ela não vai só dar uma assessoria, uma consultoria para os hospitais universitários, né? Não vai só prestar serviço para o hospital universitário. Ela está indo lá realmente para administrar aquele hospital, tá bom? E
E por nós estarmos falando de hospital universitário, gente, o hospital universitário ele tem uma função primordial, que é, antes de dar o atendimento, é educar, tá? Então, lá dentro dos hospitais universitários você vai achar os empregados públicos, né, vocês que vão trabalhar na IBSE, mas ao lado dele vocês vão achar acadêmicos, acadêmico de medicina, acadêmico de enfermagem, acadêmico de fisioterapia. Vocês vão achar estagiários, tá, em todas essas áreas aí. Eu estou sendo ainda muito específico, né? Você vai estar lá também de assistente social, de pedagogo, de psicólogo, enfim, tá? Tem várias áreas. E você vai achar também os residentes, tá certo? Então, o principal fundamento de hospital universitário é educar. Educar através da saúde, tá bom? Então a IBSE ela vem para isso, para educar através da saúde. Então vai logo se acostumando, tá? Você que vai entrar na IBSE, você vai ser professor, tá bom? Você vai ser chamado de preceptor. Então você vai fazer a orientação dessas pessoas, tá? Dos acadêmicos de direito, tá? Desculpa, de direito não, né? Dos acadêmicos de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, tá? Você vai estar lá ajudando esse pessoal. Outra coisa, esteja sempre acompanhado de um café. Concurseiro sem café não é concurseiro. Então vamos lá, gente, ó. Eu falei, às vezes eu vou ler o artigo, às vezes a gente vai falar, eu vou dar a explicação sem falar do artigo, tá? Esse artigo primeiro é importantíssimo, que aqui já tem muita informação, que inclusive são informações objeto de concurso, tá? Primeira coisa que tem que saber, a EBSER, o nome dela é Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então é uma empresa, tá? É o Estado exercendo o papel de empresário, tá bom? Apesar disso, o recurso que ela recebe é praticamente todo recurso público, tá? A gente vai detalhar isso mais pra frente. Então a EBSER é uma empresa pública. E a gente vai ter que falar, eu vou ter que explicar para vocês o que é uma empresa pública para mostrar onde é que estão as pegadinhas aqui, tá? Mas primeiro, vamos lá analisar esse artigo primeiro, que ele é importantíssimo, e depois eu vou explicar para você o que é uma empresa pública e onde é que estão essas características aqui nesse artigo primeiro, tá bom? Quer ver? Vamos lá. Ó, primeira coisa, gente, ó. Esse artigo primeiro, ele vai falar assim, ó. Fica o Poder Executivo autorizado a criar. Ou seja, essa lei 12.550, ela não cria a IBSE. Ela autoriza a criação da IBSE. Outra coisa, a gente está falando de uma empresa unipessoal. Por quê? Ó, empresa pública, ela pode ser unipessoal, mas ela pode ter participação de várias pessoas jurídicas, tá? Aqui, a nossa IBSE, ela é unipessoal porque ela é somente da União. Né? Nós temos como entes federados a União, os estados, municípios e o Distrito Federal, tá bom? A IBSER não, a IBSER é somente da União. Então não vai ter participação dos estados. Ah, professor, mas aqui na Universidade Federal do Maranhão fica no Maranhão, né? Não tem participação do estado do Maranhão, não? Não, tá? É só da União. Na forma definida no Decreto-Lei 200. Esse Decreto-Lei 200, gente, a gente vai falar sobre a administração pública indireta, tá bom? E nesse inciso 2, artigo 5º, vai dar o conceito de empresa pública, tá? E no Decreto-Lei 900 de 69, denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, é a nossa EBSER. Outros cuidados que a gente tem que ter aqui, ó. Vamos lá. Com personalidade jurídica de direito privado. Ah, professor, então é uma empresa privada? Não, gente. É uma empresa pública que tem personalidade jurídica de direito privado, tá certo? Então, cuidado aqui, ó. Não é uma empresa privada. Então, não é empresa privada. Tem o patrimônio próprio, quer dizer que esse patrimônio dela não é da União. O patrimônio da IBSER é da própria IBSER, não é da União. Tá? Ela é vinculada ao Ministério da Educação. Professor, peraí. Presta serviço hospitalar, mas é ligado ao Ministério da Educação, como eu falei. O intuito aqui é atividade de assistência... o intuito da IBSER é dar assistência às universidades federais. Então é principalmente educar.
tá? Indiretamente acaba também fornecendo o serviço de saúde, tá? Vamos lá, primeiro cuidado, gente, é vinculada. Essa vinculação aqui não significa que tem hierarquia, tá bom? Vinculado não é subordinado, ou seja, não há subordinação. Vinculado é uma coisa, subordinado é outra. Professor, qual é a diferença? Vinculado, gente, eu vou falar daqui a pouquinho, não há vinculação, não há subordinação. Na vinculação, há um controle que a gente chama de finalístico, né? Controle tutelar. O Ministério da Educação tem aqui uma supervisão ministerial somente para ver se a EBSER está atingindo sua finalidade. Só isso. O controle aqui não é um controle hierárquico, tá bom? E o prazo de duração é indeterminado. Quer dizer que a EBSER não foi criada para findar depois de um tempo. Tá bom? É isso que está falando aqui. Outra coisa, vamos ter cuidado aqui, ó. Quando eu falo aqui que é vinculado ao Ministério da Educação, eu estou dizendo que não tem subordinação, mas é o seguinte, lá na frente vai falar que quando a gente falar, quando exercer atividade de saúde, atividade de assistência à saúde, quando a gente falar atividade de assistência à saúde, bem aqui vai ter que observar as orientações da Política Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, tá? Tem que observar orientações do Ministério da Saúde. Tá certo? Vai olhar lá a Política Nacional de Saúde. Tá certo? A pessoa, então, não está vinculada ao Ministério da Saúde. Não está. Isso aqui é um objeto de questão recorrente. Falar que a EBSER, olha aqui para mim, ó. Falar que a EBSER está vinculada ao Ministério da Saúde. Isso aqui já foi objeto de questão, tá? E confunde, né? Porque pensava, eu vou trabalhar no hospital universitário, o hospital universitário presta serviço de saúde, então eu vou estar vinculado ao Ministério da Saúde. Não. Tá bom? Não há essa vinculação. A vinculação é com o Ministério da Educação, porque o intuito principal é educar, tá? Outra coisa, como eu falei aqui, ó, eu vou grifar aqui rapidinho para vocês, não cria, está autorizado a criar. Por quê? Porque para terminar a criação de uma empresa pública, é assim, ó, fez a lei autorizando. Pode criar? Pode, beleza. A partir de agora, eu vou criar, depois disso, eu vou ter que fazer o ato constitutivo. No nosso caso aqui é o Estatuto Social. Vai pegar o Estatuto Social da EBSER e vai registrar na autoridade competente. No momento que registra esse ato, no momento que registra o Estatuto, aí sim está criada a EBSER. Tá? Tanto que essa lei aqui é de 2011 e a EBSER realmente foi criada ainda em 2011, mas no final de 2011. Tá? Certo? E aí eu vou ter que explicar para vocês aqui rapidamente o que é uma empresa pública, tá? Muito cuidado aqui, ó. Vamos lá. Empresa pública, gente, faz parte da administração pública indireta. A administração pública pode exercer a sua atividade diretamente, e aí eu estou falando quando ela faz isso através dos seus entes federados, tá? Então, quando a União exerce um serviço público, União, o Estado, o município, o DF, faz diretamente, a gente fala da administração direta. A empresa pública ela faz parte da administração indireta. Isso aí acontece quando esses entes políticos, no nosso caso aqui, por exemplo, quando a União, ela cria uma nova pessoa jurídica, diferente dela. Então cria uma nova pessoa jurídica e essa pessoa jurídica vai exercer uma atividade administrativa, uma atividade que seria da União, tá? Que ela poderia fazer, ela passa para essa entidade. Tá? Na administração indireta, a gente cria uma nova entidade, uma nova pessoa jurídica. Essa nova pessoa jurídica não é subordinada ao ente que a criou, apesar de existir uma vinculação. Tem uma vinculação porque ali existe o controle hierárquico, o controle finalístico, tá? Uma supervisão ministerial, tá bom? Mas ela tem autonomia, é uma pessoa jurídica própria, tá? Não tem essa subordinação, certo? A empresa pública, aí quando cria a administração indireta,
pode ser uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, tá? Autarquias, por exemplo, a gente tem o INSS, a gente tem o IBGE, o INCRA, enfim, são várias autarquias, tá? Nós temos fundações. A UFMA, por exemplo, é uma fundação. Fundação Universidade do Maranhão, tá? Aí nós temos as empresas públicas, a EBSER é um exemplo. A característica de uma empresa pública principal é que o capital é 100% público. Tá? Todo o capital que faz parte da empresa pública é 100% público. Ou seja, não há capital dividido com a iniciativa privada, como há na sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista, o capital é híbrido. A economia é mista, entendeu? Por isso é que tem participação de ações, por exemplo, tá? Então, inclusive, a sociedade de economia mista ela é obrigatoriamente uma SA. A empresa pública não, ela pode adotar qualquer forma dividida no direito. Então, a empresa pública é capital 100% público. Não significa dizer que o capital ele tem que ser todo de um ente. Tá? Então, por exemplo, a gente tem a Caixa Econômica, né, o banco, a Caixa Econômica, o Correio, tá bom? Os Correios, tá? A IBSER é uma empresa pública. Pode ser que esse capital ele tenha participação de outros entes, tá certo? Não é o nosso caso. No nosso caso aqui, a IBSER, o capital é 100% inteiramente da União, tá bom? Beleza? Apesar disso, a empresa pública, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, a gente acabou de olhar, a IBSER é uma pessoa jurídica de direito privado, a empresa pública, todas elas são de direito privado, mas não confunda personalidade jurídica de direito privado com regime jurídico. O regime jurídico da IBSER é o que a gente chama de regime jurídico híbrido. Como assim, professor? Incide tanto regra de direito privado quanto regra de direito público. Por exemplo, para você trabalhar numa empresa privada, você tem que fazer concurso? Não. Mas para você trabalhar numa empresa pública, tem que fazer concurso? Tem. Isso é uma regra de direito público que vai incidir na IBSER. Tá? Outra coisa, por exemplo, se a IBSER quiser fazer contratos, né? Se quiser comprar bens, por exemplo, ela tem que fazer uma licitação. Tá? E uma empresa privada não precisa, pode comprar diretamente. Mas a IBSER tem que fazer uma licitação. Ela tem que observar a Lei 13.303 de 2016 para fazer licitação. Tá bom? Por isso, regra de direito público. Tá? Ela tem que observar os princípios da administração pública, que estão no artigo 37 da Constituição. Tá bom? Então, regime jurídico híbrido, tá? Isso a gente vai ver, por exemplo, professor, mas empresa pública eles são seletistas, e isso, privado. Mas para entrar, tem que fazer concurso, e isso, público, tá bom? Então, incide os dois regimes jurídicos aqui, tá? Eu vou esquematizar rapidinho, se você não entendeu, o professor só falou muito. Se você não entendeu, você vai entender agora, tá? Vamos lá. Então, a empresa pública, ela faz parte da administração pública indireta. Tá? Só tomar um cafezinho aqui, peraí. A administração pública indireta, ela é formada por autarquias, fundação pública, empresas públicas, e sociedade de economia mista, tá? Esses dois aqui têm como características serem pessoas jurídicas de direito privado, tá? A fundação pública ela pode ser direito público ou privado, né? A autarquia é sempre direito privado, tá bom? Por serem direito privado, como é que cria? A criação é assim, ó. A criação ela é autorizada por lei. Então a lei autoriza. É isso que a gente está fazendo aqui na lei do 12.550, tá bom? Essa empresa pública de economia mista, ela pode fazer duas coisas, tá? A Constituição permite que ela explore atividade econômica ou ela preste um serviço público. No nosso caso aqui é a IBSER, tá? Tá aqui, ó. A IBSER, ela foi criada para prestar
um serviço público. Tá bom? E aí, só para lembrar, vou botar aqui de roxo, o regime jurídico é híbrido. Vai incidir tanto regras do direito público, quanto regras do direito privado. Tá? Incidem as duas regras aqui, tá? Vai para mim. Certo, gente? Isso aqui é só para a gente pincelar uns conceitos de empresa pública, porque às vezes, para você entender melhor o conceito da IBSE, você tem que entender o que ela é, tá? Então não adianta nada. Não estou com pressa aqui, a gente vai ter o ideal, o que eu quero é que você acerte a questão que aparecer disso aqui, você vai ter que acertar, tá? Não vem falar, pessoal, acabei errando, ou vontade de, né? Vou fazer isso não, tá? Vamos lá. E a gente vai falar da criação da IBSE. Como eu falei, né? Ainda estou falando da criação da IBSE, né? Então a IBSE é uma empresa pública, né? Ela é o capital 100% da União, tá? Vi que estão falando que a capital pode ter participação dos estados. Não, não pode, tá bom? A sede da IBSE é em Brasília, no Distrito Federal, tá? Não é no Distrito Federal, gente, é em Brasília, no Distrito Federal. A sede e o foro são lá, tá? Só que a própria lei já autorizou que a IBSE ela tenha representações, escritórios em qualquer cidade, como aqui em São Luís, por exemplo. Eu estou gravando em São Luís, tá, gente? Então aqui em São Luís a gente tem representação da IBSE, né? Óbvio que tem que ter, tá bom? A lei já autorizou isso daí, tá? Enfim. A lei também autorizou a IBSE a criar subsidiárias. A pessoa, então, a IBSE tem subsidiária? Não, não tem. Mas se quiser ter, pode ter, já está autorizado na lei. Como é que funciona isso, professor? Vamos lá. Exemplo, tá? Nós temos o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem subsidiárias, tá? Por exemplo, a Cobra Tecnologia, BB Cartões, né? BB Previdência. Petrobras é uma sociedade economista, tá? É parecido, enfim. Ela tem subsidiárias, tá? A gente tem a Liquigás, a gente tem a Transpetro, enfim. Então, subsidiárias são aquelas que estão ligadas à empresa maior, tá bom? Então, na IBSE a gente não tem, mas tem que lembrar que tem autorização já, então não precisa vir uma outra lei autorizando. Já existe a autorização para criar subsidiárias, tá? É só isso que a gente tem que saber. Gente, eu também, quando eu precisar parar para explicar, a gente vai explicar mais rápido. Quando não tem tanta incidência em concurso e a gente só tem que saber o básico, eu vou falar rápido, tá bom? Então, aqui é só isso que a gente tem que saber. Que a sede e o foro é em Brasília, Distrito Federal, mas tem autorização para manter escritórios, representações, enfim, né, em qualquer ente federado, tá bom? E a criação subsidiária que pode criar, tá? Então, é isso, vamos anotar. Então, a sede e o foro é em Brasília, DF, mas a própria lei autoriza, tá? Autoriza, gente, tá? Então, cuidado aqui, é um pode, né? A questão pode falar assim, ó, e deve manter escritórios de representação em outras unidades. Não, não é deve, não, é pode, tá? Pode manter escritórios, representações filiais e dependências em outras unidades federativas, tá? E a criação subsidiária é autorizada. Tá? Não é uma determinação, não é uma obrigação autorizada. Tá certo? Não é uma determinação, tem que criar subsidiária. Não, tá bom?
Se quiser criar, pode criar, tá? E aí, quando for criar, né? Se criar, vai ser para atividades inerentes ao objeto social da EBSERH. A gente vai ver daqui a pouco o que é, tá? Atividades inerentes ao objeto social da EBSERH. Tá bom? Vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar do capital social. Olha aqui para mim, ó. Primeira coisa, gente, não confunda capital social com receita, tá? O capital social é quando você vai lá no contrato social e está dizendo quem é que faz parte dele. É isso. A receita não, é no cotidiano, no dia a dia, o que ela recebe para poder pagar suas despesas, tá bom? Não confunda uma coisa com a outra. Aqui a gente tem que saber, o capital social é 100% público e ele é integral somente da União, é só da União, tá? Certo? E aí vai vir esse capital aqui vai vir tanto de dotações orçamentárias da União, então a União vai ter dotações orçamentárias para a EBSERH, mas ela pode também incorporar bens e direitos, né, que possam ser valorados. Então esse capital social aqui, ele pode ser alterado, tá bom? Então ele começa, eu até esqueci o valor, mas salvo engano era 500 milhões, ele começa com um valor, mas ele pode ser alterado ao longo dos anos, tá? Como dotação orçamentária, ou então bens e direitos que podem ser avaliados em dinheiro, tá certo? Não confunda capital social com receita. De onde é que vem a receita da EBSERH, tá? É só isso que a gente tem que saber aqui. Vamos anotar. Vamos lá, ó. Vou botar aqui até de roxo. É diferente de receita. A receita a gente vai ver lá na frente, tá no artigo 8º. E agora não. É outra coisa. Então, o capital social, a primeira coisa que tem que saber é que ele é somente da União. Então, não entram outros entes federados. E a União vai tirar da onde isso aqui? Ele vai vir de dotação orçamentária da União. Dotação orçamentária da União, certo? E pode vir também de incorporação de bens, e direitos. Esses bens e direitos aqui, né? Eles têm que ser suscetíveis de avaliação em dinheiro. Aí o capital social pode aumentar, tá? Certo? E aí, como eu falei, gente, né? A EBSERH tem atividades inerentes a ela. E isso aqui está aqui na finalidade, tá bom? Então, qual é a finalidade da EBSERH? Olha aqui para mim, ó. A finalidade da EBSERH, vou terminar essa aqui. Deixa eu falar para vocês, gente, ó. A gente vai gravar blocos de aproximadamente 30 minutos, tá? Às vezes eu posso esticar um pouquinho mais, às vezes posso terminar um pouco antes, tá? Mas em média, 30 minutos. Então, para que serve a EBSERH? Gente, a EBSERH vai atuar nessas duas áreas. Educação e saúde. Educação e saúde, tá? Então vai tentar promover a progressão, né? Tanto da educação quanto da saúde, tá? Então por isso que ela é voltada para instituições federais, tá? Universidades federais, por exemplo, tá bom? Mas pode incidir também nos institutos federais, tá certo? Desde que eles trabalhem nessa área de saúde, tá? E aí, inclusive, no artigo 3º a gente vai ver aqui que ele cita as instituições congêneres, tá? Muito cuidado com isso, gente. A EBSERH só trabalha com instituições públicas, tá? É somente instituição pública, não vai trabalhar com instituição privada, tá bom? Pode receber algum tipo de auxílio da instituição privada, tá bom? É muito comum, inclusive, as universidades públicas receberem algum incentivo, dinheiro, tá bom? De instituições privadas, não tem problema nenhum. Mas a EBSERH não vai trabalhar para essa instituição privada, tá? Primeira coisa que tem que fazer,
tem que lembrar aqui, ó. A IBSE, todo o serviço que ela presta é gratuito. Serviço que ela presta para a comunidade. O serviço que ela presta para a comunidade. Então você nunca vai ser cobrado por uma consulta dentro do hospital universitário. Não pode, é proibido. Tá bom? Não confunda isso, gente, com o que a gente vai ver daqui a pouco, que é a possibilidade de receber ressarcimento de convênios, tá? Vou falar disso mais na frente, tá bom? Então vamos analisar esse artigo 3º aqui, eu vou grifar o que é mais importante, vamos lá. Meu nariz, gente, desculpa. Olha lá, a IBSE terá por finalidade a prestação de serviços gratuitos. Nunca vai cobrar, não pode cobrar por serviço. De assistência médica hospitalar, assistência ambulatorial e apoio diagnóstico e terapêutico, tá? Então vai tudo, desde aquele atendimento médico hospitalar, de cirurgia, ambulatório, apoio diagnóstico. Então, por exemplo, lá os setores de, por exemplo, de análises clínicas laboratoriais, de patologia, tá bom? Aí vai entrar de setor de raio-x, de ressonância, terapêutica, tudo isso à comunidade. Assim como a prestação a instituições públicas, federais, de ensino, ou instituições congêneres. Vou já falar o que diabo é isso aqui. De serviço de apoio ao ensino, pesquisa e extensão. Ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo de saúde pública, observada sempre a autonomia universitária. Tá? Calma, tem muita coisa aqui, né? Calma que a gente vai ver tudinho. Olha só. Primeiro, você vai ser o que chama de preceptor. Então você aqui como preceptor é um staff, tá? Você vai ter que prestar auxílio aos acadêmicos, né? Medicina, enfermagem, fisioterapia, de tudo, aos estagiários e aos residentes. Tá? Então você vai ter que ensinar, vai ter que dar palestra, vai ter que, enfim, vai ter que dar aula, tá bom? E isso aqui tudo, como eu falei, né? Perceba que é sempre essa relação de educação com saúde, tá? É sempre essa relação aqui, tá? Inclusive dentro da saúde, a gente vai ver lá no artigo 3º, no parágrafo 1º, que ela é integral e exclusivo do SUS, tá? Integral e exclusivo do SUS, tá bom? Instituições públicas federais, gente, percebe que não é só universidade, tá? Pode ser outras coisas também, tá? Pode ser outras instituições. A autonomia universitária, isso aqui está previsto lá na Constituição Federal. O que quer dizer essa autonomia universitária? Quer dizer que as universidades, elas têm autonomia didática científica, elas têm autonomia administrativa, têm autonomia de gestão financeira e patrimonial. O que quer dizer isso? Tá? Olha aqui para mim, ó. Quer dizer que não sofre interferência externa quando está atuando aqui. É isso. Então, por exemplo, o reitor da universidade, como é que ele vai direcionar o ensino dentro da universidade? Ele tem autonomia para fazer isso. Ele foi eleito para isso, ele foi escolhido, nomeado para isso. Nomeou, ele tem um mandato. Ele não pode ser tirado de lá. Então a universidade ela tem. O nome disso aqui, inclusive, é conhecido como autonomia de cátedra. Liberdade de cátedra. É de como ensina, de como dá andamento à universidade. Tá bom? É isso que a gente tem que saber aqui nesse ponto. Salvo engano, só vou explicar o que é uma instituição congênere, tá? Tem até uma questão que eu trouxe que coloca isso daqui, tá? Vamos lá. A instituição congênere são outras instituições, As instituições sempre públicas, tá? Perceba que não entra aqui instituição privada. Não abrange instituição privada.
tá? Que desenvolve atividade de ensino e pesquisa. Atividades de ensino e de pesquisa na área de saúde. E que presta serviço no âmbito do SUS, tá? É difícil a gente encaixar aqui, né? Eu já vi gente falando que isso aqui abre uma brecha para a EBSER também prestar serviço para universidades estaduais, tá bom? Enfim, tá? Olha pra mim. Um exemplo que eu pensei em encaixar aqui seria o Butantan. Um negócio que o Butantan é do estado de São Paulo, né? Então, vocês conhecem o Instituto Butantan, inclusive que desenvolveu uma vacina, né? A Coronavac. Desenvolveu uma... Tá, eu acho que encaixaria aqui a Fiocruz. Pronto, Fiocruz está aqui. Né? Ela é mais para de pesquisa, mas ela também atua na área de ensino. Tá? Então, se quiser prestar serviço para a Fiocruz, pronto, pode prestar. Tá bom? Gente, vou encerrar esse bloco aqui, né? A gente até ultrapassou um pouquinho mais. Mas a partir de agora vai ser um pouquinho mais rápido, tá bom? Eu vou sempre em cima da lei, sempre em cima do que pode cair para você, tá? O intuito aqui é você fechar essa matéria, tá bom? Então, até o próximo bloco.